Yuri, onde é que eu deixei a escada? Deixa aqui, ó. Tem que passar. Oi, quem me chama? Onde que eu deixei a escada? Deixa ele encostar na parede por enquanto. Essa daqui pelo menos vai lá dentro. Eu vou deixar aqui por enquanto. Ô, Elsa! Ô, Pedro. Ô, Luigi. Ô, Elsa. Elsa. Vem cá. Ajuda aqui, ó. Vem com a gente. Luigi, Rafa e Vem com a gente. Ajuda aqui, Ferramentas tinindo contra o chão, cheirinho de terra molhada, sol a pino. E todos em conjunto construindo a renovação. Essa seria a lista de sensações do trabalho realizado em 2021 com o projeto A Escola como Ecossistema de Aprendizado. A ideia de trabalhar para a construção de uma horta completa, da seleção das sementes à colheita, nasceu em 2018. A proposta era, para além do plantio, promover a interação no trabalho coletivo entre os alunos e professores da Escola Poeira e Domus Araraquara. Desse modo, ao longo de 2018 e 2019, foi possível transformar um espaço verde e vazio em um festival de cores, sabores e experiências únicas. Em 2018, um grupo de professores aqui do colégio, mais a coordenação, nós visitamos o projeto Âncora em São Paulo. E lá nós percebemos que eles trabalhavam num outro formato. Existia um tema central, assim como a gente sempre teve na feira de ciências, mas que não havia a divisão por séries, não havia essa necessidade. Então nós retornamos com muitas ideias na cabeça, pensando na nossa proposta pedagógica, e a gente resolveu inovar. Remodelar o projeto que antigamente a gente chamava de Olho de Prata. A gente fazia num formato em que um trabalho era feito ao longo do ano e a gente fazia uma grande exposição. Nessa grande exposição a gente tinha muita perda, Então a gente perdia material que era só usado para exposição e a gente tinha muito desperdício na realidade. E a gente pensou numa possibilidade de fazer um trabalho que tivesse um valor mais prolongado. Então aquela feira de ciências, feira do conhecimento, foi transformada num projeto longo de 1 ano, em que a gente reestruturou os grupos, e aí assim dividindo por eixos de conhecimento e pelas habilidades dos alunos e o interesse por determinados eixos. Então o tema central continuava existindo, mas não mais a divisão por séries. A gente meio que derrubou aí as paredes das séries e misturamos os alunos pelo interesse e habilidades que eles declaravam ter, E por conta disso, houve a necessidade, então, também, e a ideia de mudar o título do projeto. Passamos a trabalhar com a escola como um ecossistema de aprendizagem. Então, esse é o tema norteador, é o nome do nosso projeto. E ao longo dos anos, nós vamos introduzindo eixos de trabalho, sempre utilizando aquilo que já foi construído na série anterior e aprimorando. Porém, em 2020, o mundo todo precisou dar uma pausa. Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been.
lives in a dream, waits at the window, wearing the face that... Algo fora de nossa expectativa fez com que nos adaptássemos a alternativas de comunicação, todas elas sempre medidas pela distância. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one... Sendo assim, por mais que tivéssemos nos planejado para continuar com a evolução de nossa horta, tivemos que, durante um longo tempo, deixá-la descansar, apenas conectados a ela em pensamentos e memórias. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely... Desde o começo da pandemia, talvez aquilo que mais aquilo que eu mais sentia falta era de fato poder desenvolver o projeto. A gente tem uma relação específica dentro de sala de aula com os alunos, mas aqui a relação é outra. Aqui a nossa relação é muito menos hierarquizada e aqui a gente compartilha de fato saberes, compartilha experiências. Aí é mexer um pouquinho na ferida de todos nós, né? No mundo inteiro. A gente ficou muito tempo em nossas casas, né? Impossibilitado de convívio, impossibilitado de fazer coisas em grupo. Acho que o trabalho coletivo se tornou ainda mais imprescindível. Se alguém tinha alguma dúvida do quanto a gente precisa da comunidade, da coletividade para resolver os nossos problemas, acho que a pandemia deixou claro que é isso, a gente precisa disso, a nossa saída é de fato coletiva. Look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people. Em 2021 inicia cambaleante como um pássaro aprendendo a voar. Aos poucos e com bastante cuidado e vontade, estamos retomando as forças para voltarmos a viver aquelas alegrias que, muitas vezes, não sabíamos que eram tão valiosas para nós. Recomeçar foi preciso, e na metade do segundo semestre deste ano, reinauguramos oficialmente os cuidados com nossa estimada horta. Desde então, muita coisa precisou ser construída e reconstruída. Ó, João, começa lá e vem até aqui. Isso, João. Fico muito feliz, afinal de contas passamos aí quase 2 anos sem essa atividade que é a cara do Poeri, que é uma característica fundamental do Poeri e que precisava voltar. Até porque ela volta com um caráter também de renovação, uma coisa interessante, né? E depois de um longo período de isolamento, colocar todo mundo junto para saber ouvir, saber se posicionar, juntar forças para colocar as atividades sendo construídas, reconstruídas, foi extremamente importante. E o projeto ele vem nesse momento dando um significado maior à palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro. O projeto só se realiza se a gente junta forças, mas se a gente também se coloca no lugar do outro. E isso ficou evidente nesse momento pós-pandemia. A gente reacende essa possibilidade de convívio com o outro, de convívio com o diferente e também a parte prazerosa de fazer um trabalho coletivo, que é a diversão, que é o contato com os colegas, então é extremamente importante. E uma horta, eu pelo menos acho uma maneira muito divertida de ter um contato, e é gostoso mexer em planta, é terapêutico mexer em planta. Então a horta, a cisterna, tudo mais ali precisava ser resgatado, precisava ser cultivado, precisava ser reavivado.
acho que foi muito legal para todo mundo, para nós professores e para os alunos principalmente, que ficaram um bom tempo sem vir para a escola, sem ocupar o espaço da escola, e de repente puderam voltar para a escola com seus colegas de sala, com colegas de outras salas, para fazer algo que é muito divertido e que também leva a um aprendizado enorme. Cada setor da horta contou com o empenho dos alunos e orientação dos professores, que foram divididos em grupos para contribuir com esse processo de edificação. A hidroponia, área de cultivo de plantas aquáticas, tem precisado de uma manutenção extensa de todos os seus componentes para que possa voltar ao funcionamento na próxima edição do projeto. Para guardar e selecionar as mudas e sementes da horta, temos a cúpula geodésica. Eu gosto muito de plantar, mas escolhi a geodésica porque fiquei sabendo que a gente ia fazer as mudinhas dentro dela. Então a gente ia construir a estrutura, que ia ajudar no conhecimento de matemática, e a gente depois ia plantar também. Eu escolhi a geodésia porque eu me interessei bastante pela forma que a gente ia fazer ela, e por ser uma estrutura que vai ser um berçário. Então, brevemente, a gente vai plantar planta dentro dela e vai funcionar tipo um berçário. Aí eu achei essa iniciativa bem legal. Essa foi a área com maiores novidades em relação aos anos anteriores, pois agora teremos uma estrutura reforçada e duradoura. O trabalho foi baseado em primeiro montar e reformular a geodésica que tinha sido proposta em 2019. E aí, depois de montar, a gente pensou em aprimorar a nova, trabalhando com novo material, uma estrutura que seria mais resistente e pudesse dar continuidade no projeto nos próximos anos. No enfrentamento desse desafio, foi necessário um planejamento inédito e bastante cuidadoso. A gente primeiro fez uma aula para fazer umas mini geodésias, para a gente ter noção do que ia fazer. Aí depois disso a gente veio para a área prática. Então, um cara que chama Gabriel veio ajudar a gente a fazer, e nisso, nas últimas semanas, a gente conseguiu construir. But there's no road that takes you where you're going, and there's no road that takes you where you're going. Where you going? Como forma de coleta e economia de água, temos a cisterna, que precisou ser totalmente remontada e reformada para voltar à ativa. A gente fez o trabalho da cisterna e eu acho que é algo muito legal porque ele tem o objetivo de reciclar a água da chuva. Então você não gasta muita água e, ainda assim vai dar para preservar ela para usar para plantar e tudo mais. Bom, de remontar a gente fez praticamente tudo. Acho que a gente teve que limpar, alguns canos a gente reutilizou porque eles não estavam tão ruins. Mas tem outros que... a gente teve que trocar. A gente tirou a palha pra limpar, porque se a água passar ali tava horrível, porque tava sujo. A gente também reutilizou também alguns panos, mas
outros não deu porque tava muito ruim. Tinha também um desses negocinhos aqui, ó, desses baldezinhos, tava com um furo embaixo. Mas eu acho que ele não tá aqui agora porque tinha 4. Eu acho que ele foi tirado, porque senão... Mas alguns tanques a gente conseguiu reutilizar mesmo, só pintou de novo, a torneira também a gente teve que reutilizar, mas a gente conseguiu assim aproveitar bastante cano antigo, que teve muitos também que estavam com um tipo de cola que a gente tinha usado para colar eles no latão aqui da cisterna, e aí não dava mais para reutilizar. E outra coisa também muito legal que eu achei da cisterna foi a retiração da sujeira, porque eu sei que a água só é usada para plantar, mas também precisa retirar a sujeira. Então foi colocado, peneiras, uma tipo de rede para poder tirar a maior parte da sujeira, para poder plantar, regar as plantas, E por fim, as áreas de plantio e colheita, que passaram por um trabalhoso processo de capinagem, irrigação, adubagem e semeio. Aqui é um setor artístico, tá? No setor artístico, a gente criou aqui os sinos dos ventos para interagir com o espaço da horta, né? Então vai ser uma mistura de um jardim sonoro aqui, como se fosse uma intervenção no meio da horta. E aí os alunos do 6º ano me ajudaram a fazer e a gente criou os stencils, né? Fizeram uma técnica do stencil, do grafite, para poder pintar as notas musicais, que tem a ver com a disciplina que a gente está aprendendo agora na disciplina de arte sobre música e essas esculturas sonoras, esses objetos sonoros aí. Não, é só pra ver se esse áudio tá captando, legal? 3, 2, 1, vai. Ainda teve a equipe responsável pelos registros audiovisuais de todas as atividades que ocorriam durante essa jornada do projeto. O que é o projeto audiovisual? O projeto audiovisual tem a intenção de mostrar, assim, o nosso projeto, todas as áreas, assim, da cúpula, da horta, nas nossas redes sociais. E também mostrar um pouco para os pais, para os interessados que estão prestes a vir para essa escola, ver o que sobre a horta em geral. Temos também um site onde tem fotos, o podcast, que a gente também fala um pouco sobre a horta. Uma introdução, assim, para quem não entendeu muito só pelas fotos, tem o áudio também podendo explicar. O podcast ele tem uma proposta de curiosidade sobre o que a gente produz na horta, na cúpula e tudo em geral, até mesmo o nosso projeto do audiovisual. Além de também os vídeos mostrando as pessoas aqui produzindo os projetos. 3, 2, 1 e vai! Ferramentas tinindo contra o chão, cheirinho de terra molhada, sol a pinta. E todos em conjunto construindo a renovação. Essa seria a lista de sensações do trabalho realizado em 2021 com o projeto A Escola como Ecossistema. Fazendo com que toda essa experiência fosse conectada com a sala de aula, o trabalho foi ainda mais compensador e produtivo, pois pudemos perceber na prática como que as ciências que estudamos possuem resultado nas atividades realizadas coletivamente. O objetivo do projeto, como o próprio nome coloca para a gente, é criar na escola de fato um ecossistema de aprendizagem, para que aquilo que a gente compreende no interior da sala de aula, a gente consiga colocar em prática aqui, nesse espaço que antes não era utilizado, mas que hoje tem muita vida. Quando a gente fala em ecossistema, a gente fala em uma somatória de fatores que vão formar um determinado ambiente. E eles têm que estar em harmonia. A gente propõe, então, fazer com que o espaço produza, através do trabalho dos alunos, dos professores e dos funcionários de uma forma conjunta. E isso desenvolve um número grande de habilidades. Desde a parte biológica mesmo, do desenvolvimento, de como a semente vai virar um broto, como que acontece a divisão celular para ela ir crescendo e se tornar uma planta adulta, até a parte cíclica. Então, o ciclo de nutriente, a gente pode aprender o que tem no solo
que funciona para essa planta se nutrir, crescer, como a gente pode auxiliar isso. Dá para a gente relacionar com o ciclo da água, com a questão de fotossíntese, do oxigênio. Então, é uma forma de aprender biologia muito rica e uma forma de aprender também sobre biodiversidade, sobre o comportamento animal em relação às plantas. Tanto enquanto indivíduos quanto enquanto parte de uma comunidade, a gente produz a nossa vida no solo. O solo é relevante porque é nele em que a gente funda a nossa cultura, a nossa forma de vida, é nele em que a gente produz aquilo que a gente precisa, nossa agricultura, nossa pecuária. Cultivar alimento não é algo exatamente simples e tem um papel extremamente importante na história da humanidade. E é aí que está um ponto muito interessante. A invenção da agricultura possibilitou uma segurança muito grande em questão alimentar, mas também para o próprio grupo que se desenvolveu, cresceu em número, em população, e assim surgiram as primeiras civilizações. A geodésica a gente trabalhou bastante a parte da matemática, então deu para relacionar com polígonos regulares, ângulos, somatória de ângulo interno. Então a gente conseguiu relacionar bastante com o conteúdo do 7º ano, que é a maioria dos alunos que participam da geodésica. Tem o envolvimento da matemática, né? De polígonos principalmente nessa área. Também a gente aprendeu um pouquinho sobre o que a geodésica representa em si. Eu achei interessante o conceito da cúpula, eu achei interessante o processo de construir, desde a preparação para montar e da montagem, e também gostei da finalidade que ela vai ter depois de pronta. Toda experiência exige superação, e para revitalizar nossa horta não foi diferente. Tivemos que unir forças e encarar os desafios de maneira corajosa e eficiente. Houve algum problema até agora na realização do projeto? Teve um bem grande, a gente mexeu e colocou, errado a ordem do tamanho das madeiras e a gente está tendo que fazer uma remontagem agora. Mas nada tão pequeno que a gente começou da última segunda-feira, a gente começou a colocar essa base. E a gente só tá trocando agora mesmo. A primeira parte que eu achei que foi bem difícil foi quando a gente começou a montar. Porque a gente tinha que fazer muita força para tirar os parafusos enferrujados. E também algumas lascas não ficavam direito. Também teve a geodésica anterior, que era de bambu e tava toda podre. Toda podre já. O maior desafio foi pensar qual seria o novo material para que a geodésica ela durasse mais tempo, né? Como tinha sido feito com bambu anteriormente, ela acabou desgastando muito rápido, então o maior desafio foi pensar em algo que seria mais duradouro. Olha, eu diria, como eu fiquei principalmente focado na parte do podcast, eu diria que a maior dificuldade foi achar um horário em comum entre as pessoas que deveriam ser entrevistadas, pois nem sempre os professores estão disponíveis a qualquer momento. O sol, porque durante o período que a gente trabalhava era muito quente. Depois de ficar tanto tempo preso em casa, a gente não vê faz muito tempo pessoas e menos ainda coopera com elas. Eu acho que foi muito difícil coordenar o projeto, mesmo fácil que foi de desmontar a cúpula, pelo tempo que a gente ficou preso em casa. De todo esse turbilhão de emoções vivido de 2020 até aqui, podemos, hoje, nos sentirmos no pódio da corrida pela saúde de nossa Mãe Terra, pois mostramos a ela que sabemos de nossa responsabilidade em preservá-la, de recompensá-la por todo o benefício que ela nos deu e de amenizar as irresponsabilidades por ela sofrida. A proposta do projeto é, de alguma forma, a gente fazer atividades que sejam significativas, tanto para a escola quanto para a sociedade. Primeiro, que retome o convívio das pessoas com a terra, uma coisa que a gente perdeu bastante ao longo dos anos. Precisa ser uma relação de uso, de aproveitamento, como a gente aprende aqui, mas também uma relação de preservação. O objetivo do nosso projeto é ensinar que a gente consegue criar um mundo que atenda aos nossos interesses enquanto indivíduo, enquanto comunidade, mas a gente também consegue criar uma relação de
compaixão com esse mundo, uma ligação de afeto com esse mundo, uma relação em que a gente preserva e se relaciona com ele de maneira sustentável. O ser humano ele tem como um dever com a natureza cultivar isso para tentar, no mínimo, reduzir um pouquinho do estrago que a gente já fez ao cimentar tudo, ao tirar tudo que teria naturalmente aqui. Então, quando a gente faz um espaço como esse, que é grama, que é aberto, que a gente coloca planta, a gente coloca horta, a gente está meio que resolvendo um problema que nós mesmos criamos. E aí a gente consegue, a partir disso, ajudar um pouco essas plantas a continuarem existindo, a continuarem se reproduzindo e fazerem o seu ciclo natural. Então é muito importante a nossa participação, até porque a gente participou estragando, então a gente tem um dever de tentar amenizar um pouco desse malefício que a gente causou na natureza. Então, eu acho que eu aprendi do projeto mesmo que preservar a natureza, né, de certo modo, tanto a água como a da cisterna, quanto a cúpula geodésica, a horta em si e tudo mais, eu achei bem legal porque ensina a gente, ajuda a gente a aprender que tem que preservar ela, né, que uma hora é um recurso finito e que um dia vai acabar e a gente não vai ter mais, vai dar para plantar, construir casa e tudo mais. Mercy me, all things ain't what they used to be. No, no. É o multiverso, cara. Dá um oi aí. Eu só subi. São tantas as benesses do projeto que começa por primeiro que nós entendemos que a gente tem que valorizar a natureza, valorizar esse espaço em que vocês convivem e que vocês estão construindo. A nossa escola é uma escola que trabalha com a construção do conhecimento. Então vocês estão construindo tanto na parte de aprendizagem, do plantio, das coisas que vocês estão fazendo, como no convívio. Que traz para mim também o cultivo de outras coisas, né? Acho que a palavra cultivo aqui tem outras dimensões. Cultivamos aqui momentos especiais que espero que esteja na lembrança de todos, né? Durante um bom tempo aí. Mas o fato é que a ideia de cultivar nos traz também a coisa da cultura, né? E cultura é realmente isso, né? Manter algo vivo através da própria vivência, da própria ação dessa coisa. E nós estamos cultivando tudo isso, né? Se cultiva valores, se cultiva princípios, se cultiva conhecimento, né? E se cultiva bons momentos, acredito. Eu também notei que o trabalho em equipe nessa parte é muito importante, porque se só uma pessoa fazer, não sai, sabe? Todo mundo tem que cooperar. A escola, ela serve para isso, né? Para além da questão do conteúdo, ela é um espaço de convivência, de socialização, em que a gente aprende a compreender o outro e a compreender de fato o espaço em que a gente está. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Portanto, a edição de 2021 do projeto A Escola com um Ecossistema de Aprendizagem fez com que colhêssemos lições práticas de que, em conjunto, poderemos fazer de um pequeno cantinho de terra um universo de possibilidades de um futuro carregado de frutos bons. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens.
Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Ter as mãos na terra e os pés no chão foi e sempre será a melhor forma de percebermos o que é vida. Um eterno ciclo de cultivo, cuidado e colheita. A única coisa a ser ressaltada é que esse projeto, ele me faz com que eu me sinta um professor de verdade. Eu amo poder atuar aqui, colocar a mão na massa com meus alunos, eu me aproximo muito mais deles. E aqui a gente vê de maneira muito mais clara qual é a potência da nossa profissão, o valor da nossa profissão. Então eu amo esse projeto, ele me realiza enquanto professor. E é uma realização, quando a gente vê as coisas acontecerem e vê que tudo vai valer a pena. Obrigado. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Inicia cambaleante como um pássaro aprendendo a voar. Aos poucos e com bastante cuidado e vontade, estamos retomando as forças para voltarmos a viver aquelas alegrias que, muitas vezes, não sabíamos que eram tão valiosas para nós. Ô Fábio, isso não é assim que se usa uma pá, rapaz. É assim, ó. Usa a enxada pra fazer. Isso aí sim. Hein? Tá filmando? Tá filmando. Fazer faz é incrível, eu nunca vi. Jovens é enriquecedor, gente. O que é que vocês estão achando de estar aqui nesse momento, ajudando a construir? Muito legal mesmo. Desculpa ter atrapalhado vocês. Mas é muito legal. A gente deu uma escapada da escola com o nosso professor de história, Yuri. Pra comprar Durepox. Pra comprar Durepox. Parabéns pra você. Não desse daí específico, mas o tamanho do documentário. Tamanho do documentário. Parabéns. Nós agradecemos, principalmente por esse vídeo que já tá com 2 minutos e 52. Já deu. Não, Gabriel falou pra eu não parar de gravar. Não, se você parar de falar. Olha só. Não.